Aí. Boa noite, gente. Boa noite. Nossa primeira live aqui no perfil Em Carne Una. A gente está muito feliz nesse dia de São João Paulo II de estar fazendo a nossa primeira live junto com vocês. Se vocês puderem falar se está dando para ouvir legal, se está tudo certinho, tá? A gente agradece. Tá legal, gente? Tá dando pra ouvir? Boa noite pra todo gente. mundo. Camila, Yasmin. Boa noite. Vamos começar então rezando uma Ave Maria, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, é uma grande alegria pra gente, né, poder estar fazendo essa primeira live aqui do Em Carne Una, no dia de São João Paulo II. Somos muito devotos, para nós é muito significativo. Temos a relíquiazinha dele aqui, tá acompanhando a gente nessa live. Não é? Antes de começar, a gente queria só falar rapidamente sobre o Em Carne Una, né? Umas pessoas que estão aí nos acompanhando já conhecem esse trabalho. A gente começou aí tem o que, uns 5 anos. Foi no início do nosso casamento, né? Nós temos 5 anos de casados e no tempo de noivado nós nos dedicamos um bom tempo assim ao estudo dos temas sobre matrimônio, teologia do corpo, sexualidade. Isso nos ajudou demais assim a ir para o altar com a consciência, né, bem formada, bem lúcidos mesmo do que significa o sacramento do matrimônio. Nos ajudou muito, né, de forma particular. Então a gente decidiu partilhar, né, com as pessoas o que estava ao nosso alcance, né, de fazer, para ajudar também, né? Na verdade, a gente se sente quase que obrigado, né? Quando a gente adquire alguma coisa, Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá gratuitamente, a gente sente também essa necessidade de poder estar partilhando um pouco. E aí a gente começamos escrevendo e fazendo alguns encontros presenciais, né? Só que por uma série de fatores, né? Depois desses 5 anos, começa a ficar difícil os encontros presenciais, né? Tem 3 crianças já, as coisas vão ficando mais corridas. E aí a gente tomou essa decisão de voltar, então, esse apostolado aqui pro Instagram, pro Facebook, enfim, não é... transformar ele de uma forma online. Essa é a primeira live, né? Com a graça de Deus, no dia de São João Paulo II. A gente marcou, nem tinha percebido isso, né? Aí a gente percebeu e a gente viu que realmente era uma providência de Deus. E daqui para frente vão vir alguns projetos, não é? Que a gente vai fazendo para poder estar dando continuidade a esse projeto. O conteúdo que a gente traz é sempre um conteúdo formativo, não é? A gente estuda, né, livros, documentos, não é? E a gente vai tentando trazer isso aqui também para como nos ajudou também ajudar a outros casais, a outras pessoas a se encontrar na sua vocação, a compreender esse chamado à santidade que nós, leigos, casados, vocacionados ao matrimônio, temos. A gente é só um instrumento muito, muito ruim, né? Mas a obra é de Deus e a gente espera ajudar com esse trabalho aqui no Instagram, né? No Facebook também. A vocês, né, que tem essa vocação tão bonita. Isso. Então, o nosso desejo é não se estender tanto, né? Então a gente vai tentar fazer uma live mais rapidinha, porque a hora já está, né, estendida, mas é um bom horário para todo mundo, principalmente para quem tem filho, né? Pra gente é ótimo. As crianças acabaram de dormir tem 15 minutos, né? Tem dia que elas dormem muito cedo, tem dia que elas vão, esticam um pouco mais, mas graças a Deus pela intercessão de São João Paulo II, as crianças já capotaram os 3, a gente consegue então ficar um pouco mais livre para poder estar partilhando sobre esse assunto. Hoje a gente escolheu como tema, já que é dia de São João Paulo II, que é o Papa das Famílias, falar sobre o grande mistério, né? O amor humano à luz do amor divino. É muito legal, né? A gente está falando disso nesse dia, porque a gente não sabe se é do conhecimento de todos, mas São João Paulo II teve um pontificado muitíssimo voltado para as famílias, né? Muitíssimo voltado para esses assuntos da moral conjugal, porque desde a sua época
em que ele era cardeal, ele já se interessava e já gostava muito desses assuntos, de se aprofundar, né? Ele tem 2 principais obras, né? Tirando as encíclicas, os todos os documentos. né? Esse livro foi um livro que ele escreveu quando ele era ainda cardeal, não é? Um primeiro livro sobre as famílias. Se chama Amor e Responsabilidade, é de quando ele era cardeal mesmo. E esse daqui é o grande tesouro do pontificado de São João Paulo II para as famílias, para o estudo, né, de sexualidade do corpo humano. É teologia do corpo, né? O que é isso daqui? É um conjunto de catequeses. O Papa dá sempre uma catequese quarta-feira. Durante alguns anos, no começo do seu pontificado, ele se focou nesse tema, né? Era um livro que ele já tinha começado a escrever antes de ser Papa. E aí, quando ele virou Papa, ele resolveu transformar isso em catequese, o que enriqueceu bastante, porque ele pôde ir, não dando essas catequeses ao longo de anos, né? E ele pôde ir, então, fazendo um trabalho extremamente rico, né? E é uma riqueza muito grande, assim, que a gente, quando descobre, é uma pérola preciosa que a gente quer compartilhar com todo mundo, porque realmente não é algo que fica no campo, assim, da teoria, sabe? Não influencia nada na nossa vida. Pelo contrário, quando a gente descobre tudo isso, toda essa riqueza do mistério do sacramento do matrimônio, à luz do amor divino, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é algo que realmente muda mesmo a nossa perspectiva, né? O nosso olhar, e a gente consegue olhar para a nossa vida enquanto vocacionados ao matrimônio com uma visão assim muito ampliada, muito mesmo. E viver, então, essa vocação de forma muito mais leve, de forma muito mais comprometida e de forma muito mais consciente. Mais motivada. Você se sente muito mais motivado a ser santo dentro do seu matrimônio, depois que você conhece toda essa realidade. Exatamente. Interiormente, muito mais motivados mesmo pela graça divina. Então, vamos, né, iniciar o nosso assunto, que é o amor humano à luz do amor divino. A gente sabe, a gente vai precisar colocar alguns pressupostos aqui, né, algumas bases. Na verdade, quase tudo vai ser pressuposto, né? O tema, enfim, a gente vai chegar no final desse assunto, mesmo. Mas a gente vai tentar construir um caminho até lá. Exatamente. O amor divino, né? Vamos, já que é o amor humano à luz do amor divino, a gente vai precisar desvelar um pouquinho aí sobre esse amor divino, né? Do que se trata isso, o que é isso para nós. Em primeiro lugar, a gente precisa se perguntar, né? Quem é Deus? Deus na sua essência mais íntima, Deus na sua essência mais profunda. Vamos aqui fazer um exercício, né, de imaginação, de Deus, pensando em Deus, enquanto ainda não havia criado nada. Nem os anjos, nem a criação visível, nem nós, seres humanos. Deus por si mesmo, em si mesmo, antes de qualquer coisa ser criada. Porque muitas das descrições que a gente faz de Deus, né, tá sempre relacionado à criação. Por exemplo, quando a gente fala assim, Deus é o médico das almas. Deus é o pastor. Deus é misericordioso, é compassível, é benevolente. Que exista alguém ali, né, uma criatura, para que ele exerça esse atributo. Mas e Deus, na sua essência, nele mesmo, quem é Deus? E aí, a igreja ela vem nos ensinar, isso desde a nossa mais tenra idade lá na catequese, né? Quem que é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Trindade. Deus são 3 pessoas divinas. Unidas em um só Deus. Numa comunhão de amor. E isso nos desvela aquilo que São João Paulo II já nos fala. Deus em si mesmo não é uma solidão. Por mais que ele seja um. Mas ele não é solidão. Porque ele é trino. A gente queria ler aqui um trechinho desse livro do Scott Hahn, que se chama Primeiro é o Amor. É um livro muito, muito bom. E ele fala exatamente sobre isso. Ele está falando do Papa João Paulo II e ele fala: em outro lugar, o Papa afirma: Deus, no seu profundo mistério, não é solidão, mas uma família, visto que tem em si paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. O Papa não queria dizer que Deus era como uma família. Não queria dizer que a família era uma acolhedora e agasalhada metáfora para a Trindade. O que ele disse é que Deus é uma família. Portanto, é mais correto dizer que a minha mulher, os meus filhos e eu somos como uma família
do que dizer que Deus é como uma família. Deus não é como uma família, Deus é uma família. Desde toda a eternidade, só Deus possui os atributos essenciais de uma família. E só a Trindade os possui na plenitude da sua perfeição. As famílias da Terra possuem esses atributos, mas por analogia e de modo imperfeito. Ou seja, Deus, ele é trino, ele é uma comunhão de pessoas divinas vivendo numa unidade de amor. Isso é uma família. Né? E nós só somos famílias porque somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a nossa família, ela é imagem e semelhança da família divina, que é o próprio Deus, que é a Santíssima Trindade. Né? Onde há tudo de forma perfeita, né? O amor em forma perfeita. Então a criação, esse é Deus por si mesmo, no seu mistério mais íntimo. E aí, de repente, né, se dá ali a criação, né, dos anjos e do mundo visível e dos seres humanos. Então o que é essa criação? Essa criação de Deus é um transbordar desse amor que ele já vive ali no seio da Trindade, né, entre as pessoas divinas, que transborda porque o amor é fecundo, o amor, o bem, né, se expande. Então, na sua infinita misericórdia, sem precisar nos criar, né, sem precisar criar absolutamente nada, Deus somente por amor, exclusivamente por amor, nos cria, nesse transbordar. E ele nos cria no amor, pelo amor e para o amor. Não é? Por isso que ele nos cria a sua imagem e semelhança. Não é? Imagem e semelhança significa que nós também somos capazes e somos chamados a esse amor. Somos chamados a entrar em comunhão com o outro. E por que Deus faz isso? Ele faz isso porque é desejo de Deus, ao nos criar, também entrar em comunhão conosco. É Deus que tem o desejo de se unir à sua criatura, de se unir aos seus filhos. A gente pode meditar assim muito rapidamente, nos recordar daquela passagem, né, em que Jesus ele vai para a última ceia com seus apóstolos e ali, né, se daria a primeira missa, digamos assim, né? O sacramento da Eucaristia é instituído naquela ceia. E se vocês repararem bem, antes dele né, entrar lá e comer a ceia, ele diz: eu esperei ardentemente comer essa Páscoa convosco. É muito belo, e sempre que eu me recordo dessa passagem, eu fico muito comovida, porque eu penso no amor de Jesus, desejando ardentemente se unir, né, pela primeira vez ali daquela maneira, aos seus amados, aos seus apóstolos, à sua igreja, né? Isso desde a criação. Desde a criação do mundo, né? O Senhor, ele tem esse anseio, e ali se iniciou de forma ainda mais plena, né? Depois da encarnação, que Deus já se uniu a nós, né? Claro. Mas de forma ainda mais profunda, o Senhor desejou ardentemente comer essa Páscoa com seus apóstolos, né? E eu fico pensando, né, que em cada Santa Missa ele renova essa frase, né, esse pensamento, né? Ele deseja ardentemente comer essa Páscoa conosco, ou seja, entrar em comunhão com a nossa alma, entrar em comunhão conosco, porque a gente vê nesse momento que toda alma é uma alma esposa, porque a nossa meta é a união com Deus, é essa perfeita união. O que é o céu? Né? A gente fala, qual que é a meta da minha vida? É o céu. Mas o que é o céu? É a união com Deus, é a união perfeita com Deus. Tanto que a definição, se você for ver, de inferno, é o que? É a separação de Deus. É a alma completamente separada de Deus. Enquanto o céu é essa união, é aquilo que os grandes místicos e os santos já experimentavam aqui nessa terra. Essa união da alma esposa com o Deus esposo que vem desposar a sua alma. E nós podemos chamar essa união, esse caminho de realmente uma união esponsal. É um amor esponsal que Deus tem para com o homem, para com o povo. É um amor esponsal que Cristo tem para com a sua igreja. A gente consegue perceber essa linguagem esponsal ao longo de todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento a gente vê isso. Novamente aqui o Scott Hahn, ele vem, agora já nesse livro O Banquete do Cordeiro, que é bem famoso, né? Ele vem falando o seguinte: a história, né, toda a economia da salvação é o relato da corte que Cristo faz à sua igreja.
aos poucos nos atraindo para o nosso banquete de núpcias, o banquete do Cordeiro. Ele nos olha como Adão olhou para Eva e diz: eis desta vez o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. A igreja é, ao mesmo tempo, a sua esposa e o seu corpo, pois no matrimônio os dois se tornam uma só carne. Assim Cristo olha para nós e diz: este é o meu corpo. Olha que coisa bela, né? A gente vê que toda a história da salvação, desde a criação do homem, né, até o final dos séculos, é uma história de um amor esponsal de Deus. Um amor do esposo que busca se unir à sua esposa, que é a humanidade, né? Cada um de nós, nossas almas. E mesmo a linguagem bíblica, desde o início, e em muitos profetas em particular, como o profeta Isaías, o profeta Oséias, mais em Cântico especial, dos em Cânticos, que fala da relação de Cristo com a igreja. Essa relação em termos mesmo esponsais, em termos de o amado que busca a sua amada o tempo inteiro. O Senhor que desposará o seu povo, a gente vê isso. E no Novo Testamento a coisa começa a ficar muito mais claro, né? Cristo, quando fala da Eucaristia, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, né? Essa comunhão de corpos, essa permanência, essa união carnal, não é, que Cristo ele fala durante o sacrifício, não é, da cruz lá no Calvário. E aí ele quando ele diz do cálice da nova e eterna aliança, porque tiveram algumas alianças antigas, a linguagem nupcial, e agora é a nova e eterna aliança, ou seja, o ápice desse amor, o ápice desse caminho esponsal de Deus com o seu povo é na cruz, é no Calvário, é no sacrifício de Jesus. E se vocês repararem bem, ao final, né, daquele sacrifício, daquela união, Jesus ele diz: tudo está consumado. Consumado. Olha a linguagem esponsal. Olha a linguagem novamente aí de novo, né? O cálice da nova e eterna aliança. É um casamento, né? O venerável Fulton Sheen, que a gente gosta muito, ele tem uma frase que ele falava, né? Ele falava assim: vocês sabem o que está acontecendo ali aos pés da cruz? São núpcias. São núpcias que estão acontecendo ali. Né? Vários santos, como Santo Agostinho e muitos outros padres da igreja e doutores, chamam o lenho da cruz de leito nupcial. Ou seja, Jesus, como o esposo que deixou a casa paterna, ou seja, né, deixou os céus lá como verbo, se encarnou e veio se unir à sua esposa, à sua criatura. E isso se deu de forma plena, digamos assim, no sacrifício da cruz, porque ali na cruz, né, Jesus unido à sua mãe, a Virgem Maria, né, numa união mística ali de corações, viveram aquele sacrifício, consumaram aquele sacrifício, e a partir daquele sacrifício caiu, né, por terra tudo que nos impedia de nos unir a Deus. Né? Para que o Senhor fez tudo isso? Para que ele nos salvou? Para que tudo aquilo, né, o pecado, aquela barreira, aquele abismo que tinha se formado pelo pecado, fosse rompido. E a gente pudesse novamente entrar em comunhão plena, como era do desejo de Deus desde o início para nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é o ápice desse amor esponsal, porque ele novamente liga Deus ao homem. Ele une Deus ao homem. Assim como na Eucaristia, que também celebramos o sacrifício, o mesmo sacrifício, nós, ao receber a Eucaristia, nos unimos a Deus. Ou seja, é esse amor esponsal que conduz sempre um ao outro, não é? A ponto de se tornarem uma só carne. E isso se dá na cruz. Por isso, o sacrifício de Jesus, ele é o ápice desse amor esponsal. Por isso, o Calvário é núpcias, como diz Fulton Sheen. É núpcias. E é muito bonito que alguns estudiosos, né, eles definem que ali na cruz estavam presentes o novo Adão, que é Jesus, e a nova Eva, que é a Virgem Maria. Representando, né, toda a igreja. Representando toda a igreja. E as dores que a Virgem Maria sentia no seu coração em união a Jesus
eram as dores do parto da nova criação. Olha que coisa bela. Jesus e Maria, ali, no mistério da redenção, gerando ali na cruz, naquele momento de dor, de entrega, de doação total, a nova criação. Naquele momento nós somos renascidos, nós somos gerados mesmo no sangue de Jesus. E a partir agora do batismo, né, que é um fruto da redenção, é um fruto da cruz, e da Eucaristia, que também é um fruto desse sacrifício, nós podemos nos unir ao Senhor. Nós podemos entrar nessa comunhão desejada por Deus desde toda a eternidade. E aí a gente vê agora que grande mistério, né, que São Paulo vislumbrou quando ele escreveu na carta aos Efésios, que é o tema realmente da nossa live. Chegamos ao tema. Né, no capítulo 5 da carta aos Efésios, que ele vai escrever: maridos, né, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Essa passagem ilustra que São Paulo ele teve esse clique, né, de ver ali que o mistério do amor e da comunhão, do casamento, digamos, de Cristo e a igreja, né, no matrimônio cristão, nós vivemos esse sinal. Nós vivemos como que uma figura desse amor. Uma imagem desse amor. Entre Cristo e a igreja. O amor esponsal do homem com a mulher é uma imagem, um sinal do amor de Cristo e da igreja. Né? Isso que quando a gente pensa em amor, né, não é um casalzinho romântico que tem que vir à nossa mente, não é um coração, mas é a imagem do crucificado. Né? Aquilo ali é o amor, e São Paulo ele vem nos exortar para isso. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se doando até o fim, se doando numa cruz, não é? Se doando totalmente. Esse é o símbolo do amor. É muito legal que sempre que a gente é convidado para um casamento, a gente faz questão, a gente já tem o presente já escolhido, já que é sempre um crucifixo. A gente pega um crucifixo bonito que a pessoa possa colocar na casa dela, porque é isso, sabe? Ali está o maior símbolo do amor que nós poderíamos ter, não é? É a cruz, e a gente faz sempre questão de dar uma cruz aos recém-casados por causa disso. E aí o matrimônio, né, entre um homem e uma mulher, ele passa a ser não somente uma vocação natural. Quando a gente olha com esses olhos, né, como a gente dizia no início, quando a gente começa a olhar para o nosso matrimônio como sinal dessa aliança maravilhosa de amor, né, de Cristo com a igreja, nós vemos o nosso próprio matrimônio como uma vocação mais elevada, né? Tanto que Jesus ele elevou o matrimônio à dignidade de sacramento, porque agora a nossa família, a nossa união diante de Deus é um sinal visível dessa união, né, maravilhosa de Cristo com a sua igreja. O Catecismo, no parágrafo 1604, que é onde fala do matrimônio, ele tem um trechinho que ele fala: Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor. É o que a gente falava. Vocação fundamental e inata de todo ser humano. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Está aí o sacramento do matrimônio, né? Um homem e uma mulher se amando, se doando até a última gota, né? Como Cristo amou a igreja, e a mulher também se doando ao seu marido, e aquele amor gerando vida, como gerou vida o sacrifício da cruz, né? Vida em plenitude. E tá aí. É um sinal, é como se fosse um lampejo ali desse amor. É muito interessante porque simplesmente essa informação de que
o amor de Deus para com o homem é um amor esponsal por essência, desde toda a eternidade, já nos dá uma grande chave de leitura para o sacramento do matrimônio. Então eu já percebo, só de olhar para a vida de Jesus, e principalmente para o final da vida terrena de Jesus, que o matrimônio, o amor esponsal, ele não é um amor egoísta, ele não é um amor que só busca o prazer, ele não é um amor que depende, não é, de uma correspondência, de uma satisfação, né? De uma recompensa. Não é? O amor, ele é de fato o servir, o se doar, o se entregar, o se consumir. E como essa informação, como essa chave de leitura nos ajuda, por exemplo, a se abrir a vida. Né? Porque é óbvio que um filho, principalmente um filho novo, ele dá trabalho. A gente tem 3 crianças, a gente sabe. Pô, você quer fazer uma live, às vezes você tem que rezar para a criança conseguir dormir, para você conseguir fazer. Às vezes é choradeiro o dia inteiro, sabe? E aí? Mas essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, é se consumir, assim como Cristo se consumiu pela igreja, eu vou me consumir pela minha família. E assim eu encontro a minha plenitude, assim eu me realizo enquanto pessoa, mesmo, enquanto homem, enquanto cristão, sabe? Enquanto alguém que está caminhando para o céu, que almeja isso, que almeja a união para com Deus. Porque quando a gente encontra, né, essa chave, tudo passa a fazer sentido na nossa vida. Tudo passa a ter um sentido sobrenatural. Né? Até mesmo uma fralda que você troca, uma comida que você faz com amor, por amor a Deus, a sua família, você está ali em comunhão com Deus. Você está se realizando como pessoa. Você está se consumindo porque a sua vocação é o amor. A vocação minha, a vocação do André, a vocação de cada um de nós é o amor. E o amor, ele não se realiza de bracinho cruzado, esperando, vendo a banda passar e... Sabe? Não é assim. O amor... onde que a gente vê o amor? Na cruz. E é muito importante a gente compreender que é o seguinte... A nossa vocação é se doar, a nossa vocação é se consumir, não porque Deus quer nos ver sofrer, não porque isso seja bom, o sofrimento seja bom, mas é que a minha realização só vai se dar a partir do momento que eu compreendo que eu preciso me consumir pelo outro, que eu preciso me doar pelo outro. Se eu não compreendo e se eu não busco viver essa realidade, eu nunca vou ter uma realização, eu nunca vou me sentir realizado. Essa é a essência do ser humano. Eu vou morrer como um egoísta, né, que viveu para si mesmo, e no final da minha vida nada daquilo vai fazer sentido. E ao longo da minha vida, tantas doenças espirituais, doenças emocionais que as pessoas vêm tendo porque não compreendem isso. Elas não querem se doar, elas simplesmente querem receber, acham que tem direito de todo mundo servir a ela, e ela, sabe, ela tem direitos, mas ela nunca quer se entregar, ela nunca quer servir, ela nunca quer se doar, nunca quer se colocar à disposição do outro. Na Sagrada Escritura, né, tem muitas e muitas passagens, mas a gente poderia citar São Paulo, né, mais uma vez, falando que há mais alegria em dar do que em receber. E Jesus, né, mesmo, dizendo que quem quer me seguir, renuncia a si mesmo. Já é difícil, né? Renunciar aos nossos próprios prazeres, às nossas próprias paixões. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia, porque cada dia vai ter uma dificuldade, cada dia vai ter mesmo um espinhozinho. E me siga. E me siga para onde? Né? Para onde que Jesus estava indo com a cruz nas costas? É para o Calvário. É para essas núpcias aí que vai se dar sem sombra de dúvida no Calvário. Só que a nossa vida não vai parar no Calvário. A gente sabe que se a gente segue com Jesus para o Calvário... Exatamente, nós não seguimos sozinhos para o Calvário. Né? Quando a gente segue sozinho para o Calvário, pode até ser que acabe ali mesmo. Mas com Jesus, atrás de Jesus, a gente vai sim viver o nosso Calvário. E todos os santos que são os nossos exemplos viveram o seu Calvário. Mas... sabemos que depois ali vem a recompensa, vem a ressurreição, vem a glória, e todo aquele sofrimento, toda aquela doação, toda aquela entrega, né, por misericórdia do Senhor, se torna a nossa recompensa, que é, no fim das contas, a própria união com Deus. Né? O céu nada mais é do que essa união. A gente alcançar aquele objetivo inicial de quando Deus cria o homem, não é? Que é se unir a Ele. Então, enfim, resumo da ópera, a gente vê que o matrimônio, essa união,
né, entre homem e mulher diante de Deus, foi uma forma, né, que o Senhor quis, porque Ele poderia ter feito de muitas formas, mas foi uma forma que o Senhor quis fazer com que a gente pudesse, de alguma maneira, experimentar, já aqui nessa terra, um pouquinho dessa vocação que nós temos, né? A união com o Senhor, a união profunda e íntima com Deus, né? Que os grandes místicos da igreja, a gente vê a vida aí de São João da Cruz. Depois a gente vai colocar, quando acabar a live, um poema de São João da Cruz, que ele era um grande místico, né? Sobre essa união esponsal de Deus com o homem. E todos esses grandes místicos viveram essa realidade, né? Já aqui na Terra, experimentando a união com o Senhor. Então, o matrimônio é esse caminho, né? É um caminho que a gente faz junto, que a gente faz, né, de mãos dadas, para no final... já sentimos esse gostinho aqui, né? A nossa família aqui é como que um santuário, né? É uma igreja doméstica, é um pequeno céu. Né? O matrimônio é um gostinho do céu, não é? Um matrimônio família. bem vivido. Como a Suzana fala ali, muitos estão entrando, né? Muitos começam a vida matrimonial para se satisfazerem, né? E não vai dar certo, vai dar errado, não é? Procura outra coisa, assim, né? Se você quer satisfazer. Vai ver Netflix para se satisfazer, vai comer um chocolate, um brigadeiro. Mas o matrimônio é para servir. Tanto que ele é um sacramento de serviço. Né? Ele está na igreja dentro do quadro ali dos sacramentos de serviço. Não é? Você se casa para servir ao outro, para servir aos filhos, para servir à igreja. E isso nos traz um gostinho do céu, isso nos traz um gostinho da eternidade. Não é? Um matrimônio bem vivido, vivido em Deus, vivido na doação, nos traz esse gostinho de eternidade mesmo. E aí mesmo numa vocação matrimonial, a gente experimenta um pouquinho daquela espiritualidade de Santa Teresinha, né? De que nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia que a gente faz, a gente consegue sentir esse amor de Deus, a gente consegue agradar o Senhor, né? Mesmo que de forma muito pequenininha, porque a gente não vai ser chamado, na maioria das vezes, a grandes penitências, sabe? A dormir num travesseiro de pedra, igual os santos faziam, e não comer 2 batatas por gente. dia, né? Igual São João Maria Vianney fazia. Não tem... ótimo, né? Se você quiser. Se não te atrapalhar no seu dever de Estado, você pode fazer. Mas, assim, na maioria das vezes, vão ser coisas muito pequenas, né? Que não teriam muito sentido, assim, se você olha com olhos meramente humanos. Mas quando a gente tem essa perspectiva de que naquela minha doação, naquela minha intenção, eu estou amando o Senhor, eu estou caminhando para o céu, tudo muda. Às vezes não é nem coisas tão pequenas. Eu me lembro de uma história, eu acho que foi o Frei Cantalamessa que contou uma história, que um dia ele foi dormir, né, na casa de um casal. E ele percebeu que ao longo da madrugada, eles tinham filhos novos, eles acordavam às vezes 2, 3 vezes e tinham que ficar ali numa certa vigília, não é? Cuidando dos filhos. E aí no café da manhã ele foi partilhar, ele falava, olha, uma das coisas mais difíceis hoje, dentro dos conventos, é conseguir convencer os monges, os religiosos, a acordar de madrugada para rezar, para poder estar adorando ao Senhor. Coisa que é prática em alguns lugares, não é? Já foi muito mais praticado em outras épocas, agora fica muito mais difícil, não é? E eles falam, e vocês já fazem isso naturalmente, sabe? Ou seja, somente da gente abraçar essas dificuldades, essas realidades, sem murmurar, sem questionar, sabe? Mas entendendo como parte da vocação, como parte da minha realização, isso já é de grande agrado para o coração de Deus e já é um instrumento grandioso de crescimento para a nossa alma, para a nossa santidade. É assim que se caminha na vida matrimonial, não é? Acolhendo a cada dia as dificuldades, confiando sempre na providência de Deus, não é? E a coisa vai caminhando, não é? Até que um dia a gente consiga cumprir essa nossa missão, amando o outro, se doando ao outro, servindo ao outro, para que um dia a gente possa então se unir plenamente a Deus. Gente, é mais ou menos isso, né? A gente tentou ser bem sucinto porque é um assunto, assim, sem fundo, sabe? A gente faz esses aprofundamentos presenciais e sempre é um dia inteiro pra gente explorar diversos aspectos, né? Mas a gente queria partilhar com vocês algumas coisas que a gente está pensando em fazer
que a gente vai fazer. 3 novidades. Acabou, né? Vamos abrir aqui conteúdo aqui acabou. Um parêntese. Né? E qualquer dúvida, a gente vai abrir depois uma caixinha de pergunta, aquela caixinha, né? A gente vai colocando ali pra gente poder, se ficou alguma dúvida, né? Tiver alguma coisa para partilhar desse tema também, a gente coloca ali nessa caixinha, vai ser legal aí. Mas a gente tem 3 coisas muito legais para falar. 3 avisos rapidinhos aqui. O primeiro, gente, é que, assim, como é um assunto muito rico e realmente tem muita coisa, né, nesse assunto de matrimônio, de vocação, a gente vai, com a graça de Deus, né, se Deus permitir, se as nossas crianças também permitirem, a gente vai fazer na semana que vem, a partir de segunda-feira, do dia 28 até o dia 1º, né, que é sexta-feira. De segunda a sexta. De segunda a sexta, a gente logo vai fazer uma semana de aprofundamentos. Então, todo dia, às 22 horas, como hoje, a gente vai fazer lives sobre o tema da sexualidade humana no projeto de Deus. Deixa eu explicar aqui. É porque assim, a gente não é tão fã de dar uma palestra solta, né? Porque como a gente gosta de fazer um aprofundamento, de entrar um pouco, de estudar, de pegar livro, de pegar referência, né? Uma palestra solta, né? Como a gente fez hoje aqui, às vezes fica muito solto. Então a gente gosta pouco, sempre de fazer aprofundamento. Sempre, né? Ao longo desses 5 anos, a gente se propôs a fazer encontros. Quase todos eram de um dia inteiro. A gente se reunia sábado numa igreja, ia para lá 40, 50 pessoas junto com a gente, e a gente ao longo do dia inteiro explorava com 4, às vezes 5, às vezes 3 palestras, 3 momentos de estudo, 4 momentos de estudo, né, para a gente poder então fazer, né, uma base, completo, um corpo e fechar, né, para a gente conseguir realmente se aprofundar no assunto, né? Então, como aqui no meio virtual aqui no Instagram fica difícil a gente pegar e fazer um dia inteiro, até porque a gente teria as mesmas dificuldades que são as crianças, que são tudo, de fazer um dia inteiro, a gente vai fazer então como se fosse uma semana de aprofundamento, né? Cada dia um tema ali. A gente não sabe a periodicidade disso, mas a primeira vai ser semana que vem com o tema do primeiro encontro que a gente fez do Encarne Una, que é a sexualidade humana no projeto de Deus. Então a gente vai falar de teologia do corpo, a gente vai falar de dom de si, a gente vai falar de liturgia dos corpos, a gente vai falar de vários aspectos muito legais. Então a gente quer convidar todo mundo, né, a estar com a gente às 22 horas. Se não der, assiste depois, não tem problema. Mas também divulgando para os amigos, né? Vai ser sempre aqui no Instagram. A gente vai estar aí nesses dias postando direto no Story coisas sobre. Aí se vocês pudessem também ajudar a compartilhando, né? Divulgar isso daí para que outras pessoas possam assistir também isso daí. A gente vai tentar deixar essa live salva, assim como as outras, mas sei lá, o Instagram é de lua, né? Às vezes a gente não consegue. Mas, enfim, a gente vai tentar salvar. Essa é a primeira novidade legal que a gente tem. A segunda, eu não sei se vocês já, né? Se todo mundo aí que está assistindo está acompanhando, mas a gente começou a lançar uns livrinhos de poesia para criança, né? Que a gente está vendendo lá no Hotmart. A precinho de banana. PDF, aí, né? Para você comprar, imprimir e trabalhar com seus filhos, seus netos, né? Na memorização, na catequese. E a gente hoje está lançando mais um, se chama Parábolas da Criação. Ele tá bem bonitinho, com as ilustrações bem feitinhas, bem bonitas. Não sei se dá pra ver mais ou menos. Legal, a gente pensou num outro formato. Mostra ali mais pertinho. A gente pensou num outro formato, um pouquinho diferente para esse livro. As imagens como é que estão bem legais, olha. Né? A gente, né? Os outros livros, as outras 2 primeiras edições eram, né, 10 poesias em cada livrinho. Esse a gente fez como se fosse um livro inteiro, né, de rimas, de poesias falando, né, das parábolas, como se fosse uma historinha, né, corrida, e ficou bem legal. A gente trabalhou bem aí nas imagens, ficou bem bonitinho. A segunda já está disponível lá para comprar, né? Se você já tem os 2 primeiros, comprar o segundo. Vai ter um link aí na bio, né? No Instagram tá na bio. Né? E aí qualquer outro lugar aí que a gente postar esse vídeo vai postar o link junto. São aí também. R$9,90, vocês podem adquirir esse já e também os outros, né? O volume 1 e o volume 2. E o terceiro que a gente decidiu e a gente tá postando aí na página, já tá bombando, já tem mais de 100 comentários lá, que é o sorteio que a gente vai fazer pelo Encarne Una, em parceria com a Alma Mater. A Alma Mater que é nossa também, é o nosso ganha-pão, né? É o jeito que a gente usa para comprar o leite para as crianças, mas aí a gente pegou umas peças que a gente está produzindo, é uma nova linha, a gente produz altar, a gente produz ambão, a gente produz sacrário, né? Você pode ir lá marcar os padres lá na página lá, não é? Porque isso ajuda bastante, mas
Mas a gente está focando, a gente está começando a fazer um trabalho de algumas peças mais decorativas para casa. Para as famílias, assim, né? Peças decorativas, mas também peças devocionais, né? E antes de lançar lá na Alma Mater, então, a gente pegou e a gente vai fazer um sorteio aqui. Kit, né? Um kitzinho, a gente juntou um kitzinho. Tá muito legal, porque o material é de alta qualidade. Olha então. só, tá lá, tem um post lá no feed lá, né? Só entra lá, você curtiu a página, você vai lá e comenta, curte o post e comenta marcando 2 pessoas, né? Esses esqueminha de sorteio. Primeiro esse busto, não é, de São José, uma peça belíssima, muito bem trabalhada, um busto pesado, tem quase 1 quilo esse bustinho aqui, não é? Ele é pesadão, dá para colocar ele como suporte de livro, colocar na mesa, colocar na estante, fica maravilhoso. Tem essa peça que é lançamento, é exclusivo, ninguém tem no mundo inteiro, quem ganhar vai ser o primeiro que vai ter, não é? É uma peça também, ela é toda feita em cedro, coisa nobre, coisa chique, e resina marmorizada aqui, não é? Com uma pintura prateada, tem umas pedrinhas aqui, o Sagrado e Imaculado Coração de Jesus. Dá pra você presentear alguém, né? Ou acabou não. Tem ainda esse suportezinho de Nossa Senhora Aparecida, olha que coisa chique. Que coisa bonita, dourado, olha só, não tá dando pra ver muito bem a gente, pintura, tá muito mas bom olha esse só. prêmio, fala sério. Olha, que bonito. E ainda vem de lambuja para completar 2 íconezinhos de mesa, 2 quadrinhos de mesa, um de São João Paulo II, obviamente, que a gente é devoto dele e hoje é o dia dele, e um de São Luís e Santa Zélia, porque são as nossas referências, né? Referência para família, né? Para a família cristã, hoje são esses 2. Tudo isso a gente vai montar um pacote, uma caixa, e a gente está sorteando lá. A gente vai sortear no último dia das lives de semana que vem, né? Isso, dia 1º. Vai ser sexta-feira. Na verdade, a gente está pensando nessa sexta-feira de fazer a live com o sorteio, né? Às 10 horas. Que vão ser 4 palestras. Segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta a gente faz o sorteio às 10 horas. E depois a gente abre para as perguntas. Alguma pergunta que vocês queiram fazer, que vocês queiram ao longo da semana, né? Pensar aí. A gente responde nessa última live de sexta-feira. Que aí fica bem interativo, acho que fica bem legal. Ok, conseguimos cumprir o nosso objetivo de fazer essa live em 40 minutos, né? Fazendo a introdução, o conteúdo e os avisos finais. Tarde, assim. Não é? A gente agradece muito mais uma vez a presença de todos vocês aí que acompanharam a gente. Muito né? mesmo. E a gente se vê semana que vem, né? Vamos rezar para as crianças sempre dormirem, né? Na hora, e a internet não cair. A gente trocou de internet, agora a internet está boa, não cai mais. Vamos rezar para que continue assim semana que vem também. E a gente conta com a divulgação de vocês, com a oração de vocês, né? Estamos iniciando esse apostolado aí no Instagram, esse trabalho também com as poesias para as crianças, e esperamos que frutifique, né? Que vocês possam tirar o proveito, né? desse conteúdo formativo, né? E a gente vai crescendo junto aí na caminhada para Deus, tá bom, gente? Vamos nos despedir então com a saudação da Virgem da Revelação? Que Deus nos abençoe. E a Virgem nos proteja. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Boa noite.